Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 7. Vamos falar hoje sobre dinâmica e leis de Newton. Eu sou o professor André Liborati. Esse é o meu e-mail aqui embaixo de contato. Quaisquer dúvidas vocês podem estar escrevendo e entrando em contato comigo. Beleza? Vamos lá então avaliar agora a dinâmica, né? No que se diferencia a dinâmica da cinemática. Basicamente, né, na cinemática a gente estava avaliando apenas os movimentos, você está se preocupando se foi um movimento que teve uma força, se foi empurrado, se foi puxado, etc. Isso agora é levado em consideração na dinâmica, né? Então a gente vai levar em consideração as causas e efeitos dos movimentos, certo? E basicamente, né, isso aí é sempre causado por uma força, que é uma interação entre dois corpos ou um corpo e o seu ambiente, né? No caso aí, se for uma força de longa distância, né? Uma força de campo. Na unidade do sistema internacional, a força é medida sempre em newtons, em homenagem ao grande cientista Isaac Newton. E quando uma força está envolvendo aí o contato direto entre dois corpos, como por exemplo o ato de puxar ou de empurrar um objeto, a gente chama essa força de contato. Basicamente, né, essa força ela é uma grandeza vetorial, como a gente já viu aqui anteriormente. Então, eu preciso estar caracterizando ela como intensidade, direção e sentido, né? São os três quesitos ali de uma grandeza vetorial. E se eu tiver mais de uma força atuando no corpo, eu preciso aplicar o que a gente chama de princípio de superposição. Nesse princípio de superposição, existe uma força chamada de resultante, que é a soma vetorial de todas as forças que estão atuando em um corpo. Então, por exemplo, nesse caso aqui embaixo, ó, eu tenho uma força puxando aqui Fx, eu tenho uma força puxando na vertical Fy, e a soma das duas forças me dá essa resultante. Então, é como se eu estivesse aplicando uma única força, que seria essa força R aqui no corpo. Isso é o que a gente chama de princípio de superposição, que é a soma vetorial de todas as forças que atuam em um corpo. Vamos então tratar do que a gente chama de leis de Newton, né, que são aí basicamente as leis que descrevem a dinâmica. Então, na primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia ou do equilíbrio, o que acontece? Nesse caso, a resultante que atua sobre um corpo é zero, né? Então, não existe força resultante. No que isso acarreta? Em duas consequências. A primeira é que ele pode estar se movendo com velocidade constante, ok? Que pode ser nula também, no caso, certo? Ou seja, então já estamos aí as duas consequências, né? Ele pode estar se movendo com velocidade constante ou parado, ok? Então eu tenho aí o que a gente chama de equilíbrio estático, onde o corpo está em repouso, ou o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, quando ele está se movendo com velocidade constante, certo? Essa aí é a nossa primeira lei de Newton. Ela é escrita, né, como a resultante é zero, a somatória das forças tem que ser zero, porque a resultante é zero. Então, tem que ser zero tanto no eixo x, somatória das forças no eixo x igual a zero, e a somatória das forças no eixo y igual a zero, ok? E para quando que vale essa primeira lei? Eu preciso, então, estabelecer um sistema de referência que eu chamo de referencial inercial, que é aquele referencial sem aceleração. Por quê? Porque na primeira lei de Newton eu não tenho aceleração, né? Então, minha velocidade constante, derivada da velocidade é aceleração. Se a velocidade é constante, derivada de uma constante é sempre zero. Então, eu não posso ter um referencial com aceleração, que é o que a gente chama de referencial inercial, ok? O nosso planeta, ele pode ser considerado minimamente como referencial inercial do ponto de vista da gente, né? De nós aqui no planeta. Então, eu parado no planeta, na crosta, né, aqui na minha casa, eu estou em repouso, né? Porém, do ponto de vista de fora do espaço sideral, por exemplo, o nosso planeta está se movendo, né? Mas, do nosso ponto de vista terrestre, a Terra é considerada um referencial inercial, ok? Mas, por exemplo, um ônibus não é, né? Um ônibus está em movimento, basicamente movimento acelerado, freando e andando para frente. Então a gente tem aí esse referencial considerado não inercial. E esse referencial inercial é usado para definir o que a gente chama de lei da inércia, que é justamente a nossa lei de Newton, né? Então eu preciso ter um referencial sem aceleração para estar definindo a primeira lei de Newton. Beleza?
qual que é a ideia, então, aqui do nosso referencial inercial? Deixa eu compartilhar um GIF com vocês, para vocês estarem vendo melhor aqui. Ó. Então, a ideia aqui, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, basicamente, ó, se você olhar nessa figura aqui que está do nosso lado esquerdo, superior, né, tem uma pessoa caindo numa cama elástica cheia de folhas. Você percebe que as folhas estão em repouso e quando o referencial delas, que era a cama elástica, some ali, elas tendem a permanecer em repouso por um certo instante de tempo. Logo depois, a força da gravidade puxa elas, logicamente, para baixo. Então, eu tenho aí justamente os corpos permanecendo em repouso. Isso está acontecendo aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, do meio, né? Então você percebe que esse jovenzinho que está aqui, né? Ele está aqui parado no tempo igual a zero. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui uma cor. Ok. Então ele está aqui, ó, no tempo zero, com a velocidade zero. E aí existe um movimento acelerado para a direita. Então, num tempo ΔT, o corpo se movimenta, né? Esse jovem ele está com patins aqui embaixo aqui, né? Um skatezinho aqui. Então, com a velocidade para a direita, vai aumentando, a velocidade aumentou mais ainda, e você perceba que a posição do jovem está ainda parada, certo? Então, ele não está em movimento. Então, ele tendeu a permanecer em repouso, mesmo que o referencial dele começou a se mover. Então, essa aí é a nossa primeira perna, né, da primeira lei de Newton. Já na segunda, né, na segunda perna da primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, você pensa essas pessoas aqui no ônibus, né, nessa parte de baixo aqui da tela, do lado do canto esquerdo, o ônibus está em movimento e do nada ele freia. E você vê as pessoas tendendo a permanecer em movimento, né, conforme o referencial ali estava se movendo também. Então, é uma puta de uma pancada, né? Essa figura aí, essa GIF é mais para impressionar mesmo, mas a ideia é justamente essa, né? Se você não usa, por exemplo, o cinto de segurança, né? Você sairia voando aí numa freada brusca, certo? E aí a gente tem o seguinte, né? Se eu olho para essa outra figura que está aqui, ó, que ó, tá aqui o meu jovenzinho de patins novamente, né? E agora eu estou no veículo em movimento. Então ele está com uma velocidade aqui para a direita, só que com uma aceleração para a esquerda, ou seja, é um movimento progressivo retardado, né? Eu estou freando. E o que acontece? Você percebe que o vetor velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, com uma aceleração constante, né, para a esquerda, e a minha pessoa, né, o meu jovem aqui, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme conforme eu estou freando, né? É o mesmo caso do ônibus aqui. Então a gente tem esse movimento, as duas pernas da lei de Newton. Isso também acontece num movimento curvo, né? Você percebe isso quando você está dentro de um carro e ele faz uma curva, né? Imagina que está no banco de trás. Quem nunca foi esmagado pelo irmão, primo, tio, cachorro, papagaio, etc., quando o carro está fazendo uma curva, não é verdade? Então, aqui a gente tem que, conforme a aceleração está aqui apontando centrípeta para frente, certo? Está aqui a minha pessoa sendo deslocada para o lado. Opa, eu mudei o slide sem querer. Aí. Pronto. Desenhar. Aqui, ó, a pessoa está sendo deslocada para o lado, né? Conforme aí a minha curva se desloca, né? Tá aqui a minha aceleração centrípeta acontecendo. Beleza? Então, esse é o nosso enunciado da primeira lei de Newton. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Pronto, voltamos à nossa apresentação. Certinho, gente? Vamos entender, então, como é que funciona isso do ponto de vista prático, né? Aí, imagina que eu tenho um corpo, esse corpo está aqui, essa bolinha preta, certo? E esse corpo estão agindo sobre ele três forças. Força F1 vertical para baixo, força F2 horizontal para a direita e força F3 aqui na diagonal para a esquerda para cima. Então, a ideia da primeira lei de Newton é que a somatória das forças seja igual a zero, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ok? Essa força F3 aqui, eu acabo decompondo ela em quantidades F3Y e F3X. E aí entra o conceito de equilíbrio, né? O que me diz o conceito de equilíbrio? Tudo que eu tenho do lado direito, eu tenho que ter do lado esquerdo, né? Como se fosse uma balança de pratos, né? Quando a gente vê nas feiras antigas, aí, feira de rua,
né? O pessoal medindo em balança de pratos. Então, o que eu tenho do lado esquerdo, tem que ter do lado direito. O que eu tenho para cima, eu tenho que ter para baixo. Esse é o conceito básico de equilíbrio. Então, na somatória das forças igual a zero, no eixo X, o F2 é positivo, que está apontando para a direita. O F3x é negativo, que está apontando para a esquerda. Então, fica F2 menos F3x igual a zero. Ou seja, as forças são iguais. F2 igual a F3x. O mesmo acontece no eixo Y. Somatória das forças em Y igual a zero. F3y para cima positivo, no eixo vertical. E F1 para baixo negativo, no eixo vertical. A soma das duas tem que dar zero, ou seja, o que está em cima no eixo Y é igual ao que está embaixo no eixo Y. F3y é igual a F1. Dando sequência aqui, né, vamos falar agora da segunda lei de Newton, que a gente conhece como o princípio fundamental da dinâmica. Então, quando existe uma força resultante externa que atua sobre um corpo, esse corpo ele tende a acelerar. Essa aceleração, ela possui a mesma direção e o mesmo sentido dessa força resultante. Então, elas estão ali sempre na mesma direção e sentido. E esse vetor força resultante, ele é igual ao produto da massa do corpo com a aceleração que ele sofre. Ou seja, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a nossa segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. E vale também tanto para eixo X quanto para eixo Y, né? Eu posso discretizar o movimento em horizontal e vertical sem problemas aí. Vamos fazer um exemplo para ver como é que funciona a lei de Newton. Então, nessa figura aqui, a gente tem 3 discos, né? Em 3 situações diferentes. Na verdade, é o mesmo disco em 3 situações diferentes. Então, na primeira, eu tenho uma força F1 horizontal para a direita aplicada no disco, né? Esse disco aí, ele tem uma massa de 20 gramas, né? 200 gramas, na verdade, ou 0,20 quilogramas. E ele está em cima de uma superfície sem atrito, né? É um gelo aí, um disco de hóquei, né? Uma puck de hóquei. Então, o que acontece? Eu tenho forças F1 e F2 que atuam ao longo do eixo X, força F1 de 4 newtons, força F2 de 2 newtons, e eu tenho uma força F3 que faz um ângulo aí de 30 graus com o eixo X positivo e tem um módulo de 1 newton. Ele pergunta qual é a aceleração em cada situação. Então, a primeira situação, que é a situação A, só tem uma força F1 atuando no disco. Então, está aqui a minha força F1 apontando horizontal para a direita. Então, fica F1 é igual a massa vezes a aceleração em x. Isolando a aceleração, F1 sobre massa, 4 dividido por 0,20, aceleração 20 metros por segundo. Na situação B, eu tenho duas forças já atuando aqui no disco, né? Minha força F1 que estava antes e agora a força F2. Então, eu preciso fazer uma soma vetorial entre as duas forças. Como elas estão na mesma direção, que é a horizontal, porém em sentidos opostos, a gente pode aí apenas fazer uma subtração, né, de sentidos. Então, fica F1 menos F2. O F1 é maior que o F2 aqui, né? A gente pode verificar aqui na situação. Então, a aceleração no x fica F1 menos F2 sobre a massa, 4 menos 2 sobre 0,20. Isso que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração na situação B. E para a situação C, a gente tem aí a força agora F3, fazendo um ângulo de 30 graus para baixo no semi-eixo X positivo. Está aqui o F3. Então, esse F3 ele vai ter que ser decomposto em componentes, né? Então, ele vai ter aqui uma componente F3X e uma componente F3Y. Ok? Só que o que acontece? Não existe movimento no eixo Y. Então, eu nem vou considerar essa força F3Y atuando aqui, né? Porque o movimento ocorre apenas no eixo X, então eu tenho que avaliar o eixo do movimento, certo? Então, no eixo Y, ele está em equilíbrio, porque ele não está subindo na vertical. Então, assim, meu F3x menos F2 é igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Lembrando que é F3x menos F2, porque o F3x está apontando na direita positivo e o F2 está apontando para a esquerda negativo. A minha F3x, a decomposição, né, ela está relacionada com o cosseno do ângulo θ, aqui, depois que a gente faz aquela decomposição de vetores. Então, ficou F3 cosseno θ menos F2 dividido pela massa. O ângulo era 30 graus, a força F3 valia 1, né? Então, 1 vezes cosseno 30 menos 2 é dividido por 0,20, vai me dar uma aceleração de menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração deu negativa? Porque na hora que eu somo aqui as minhas forças, a força resultante ela está apontando para a esquerda.
né? Porque o F2 tem módulo maior que o F3x. Então, a aceleração apontando para a esquerda é como se o meu movimento estivesse freando, né? Eu estivesse freando o disco ali. Beleza. Vamos fazer outro exemplo para a gente fixar bem esse conteúdo. Então, imagina agora aqui que eu tenho uma lata de biscoitos de 2 quilos, é uma vista superior, né? Que seria essa figura colorida aqui, essa é a nossa lata de biscoitos, nosso disquinho. E ela tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado na orientação definida por vetor A, ou seja, esse vetor aqui, ó, o módulo dele vale 2 metros por segundo. Ela está deslizando numa superfície horizontal sem atrito. A aceleração é causada por 3 forças horizontais, das quais 2 são mostradas apenas, né? Então, eu tenho 3 forças, mas eu estou mostrando 2, ó. Tem a força F2 vertical para cima aqui, e eu tenho a força F1 fazendo um ângulo de 30 graus com semi-eixo X negativo. Está faltando a força F3. Né? Ele disse aí que são 3 forças, eu preciso descobrir quem que é essa força F3. Ele me dá os módulos de F1 10 newtons, ele me dá o módulo de F2 20 newtons e pergunta qual é a força F3 na notação dos vetores unitários e também na notação dos vetores módulo ângulo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decompor os vetores aqui. Né? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa análise de decomposição vetorial. Deixa eu passar uma borracha aqui, para a gente poder desenhar as figuras bonitinhas aqui nos vetores. Então, olha só. Primeiro, o vetor F1, né? Decompondo ele aqui, ó. Eu vou encontrar um F1x e traçando uma linha tracejada interceptando o eixo Y, um F1y. Note que tanto F1x quanto F1y, eles estão nos eixos negativos, né? F1x para a esquerda e F1y para baixo, né? Por isso que eles estão aqui já atrelados com menos J chapéu e menos I chapéu, né? Representando aí a direção e sentido deles nos respectivos eixos. Cada um deles decomposto em relação ao ângulo de 30 graus. O F1x está com o cosseno de 30 e o F1y com o seno de 30. A minha força F2, ela já está bonitinha aqui na vertical, eixo Y positivo, então meu F2 é apenas F2J aí. E a aceleração, que está aqui, ó. Aqui o meu vetor de aceleração. Quando a gente decompõe ele, eu vou ter aceleração no eixo X, meu AX, e vou ter uma aceleração no eixo Y, AY. Ok? Então, AX e AY estão respectivamente no semi-eixo X positivo e no semi-eixo Y positivo, então elas estão respectivos aqui IJ e chapéu e J chapéu positivos, e o AX está em relação ao cosseno do ângulo de 50 graus, então A cosseno 50 para AX e A seno 50 para AY. Vamos lá então. A gente vai fazer a análise agora, né? Então, pela segunda lei de Newton, a gente tem que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. É isso que eu tenho que estar fazendo. E isso vale para o eixo X e para o eixo Y. Então, eu vou ter aqui F1x mais F1y mais F2x, F3x, né? Isso aqui para o eixo X é igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Quem me interessa descobrir é esse rapaz aqui, ó, F3x. Então, o que eu faço? Jogo todos os outros, F1x e F2x, para o outro lado da igualdade. Então, ficamos aqui ó, com F3x é igual a massa vezes a aceleração, F1x menos F2x. Ok? Então, temos aqui ó, que a nossa aceleração estava dada como A cosseno de 50, vezes a massa, esse é o primeiro termo. F1x, a gente verificou lá atrás que era F1 cosseno de 30, só que esse cosseno de 30 pode ser medido também em relação ao semi-eixo X aqui como 150 graus, né? Então, eu posso estar usando um cosseno de menos 150, note o sinal negativo, porque a força está apontando no eixo X para a esquerda, e o F2x, na verdade, ele não tem componente no eixo X, né? Ele só multiplicou aqui por um cosseno de 90, se eu estivesse simplificando, mas esse cara aqui é zero. Beleza? E fazendo então a continha, ó, ficou 2 vezes 3 vezes cosseno de 50, lembrando que a aceleração era dada, né? Foi 3 aqui, metros por segundo, a massa 2 quilos. A minha força F1, 10 newtons vezes cosseno de menos 150, e a força F2, que era zero, nem preciso calcular ela aqui. Então, a minha força F3x, ela deu 12,5 newtons, ok? Como ela deu positiva, já dá para saber aqui que ela está na direção I chapéu.
né? Uma vez que eu estou fazendo discretização para o eixo X. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y, né? Então aqui as minhas forças somadas, F1Y mais F2Y mais F3Y é igual a massa vezes a aceleração no eixo Y. Essa é a minha resultante das forças aqui. Quem eu quero descobrir é o meu F3Y. Então, a gente tem aqui que, isolando, né, ó, ficou F3Y. Opa, volta. A nossa F3Y está aqui. É igual a massa vezes a aceleração no eixo Y, menos F1Y, menos F2Y. Então, ficou massa, aceleração seno de 50, menos F1, aquele seno de menos 150, que era equivalente aqui ao ângulo de 30 graus. Né? Lembrando aí que o eixo dos senos, ele possui simetria no eixo vertical, né? Então, 150 e 30 são ângulos aí equivalentes para seno. E aí o meu F2, seno de 90, o seno de 90 é 1, né? Então eu nem precisava estar colocando aqui. Na verdade, ele fica aqui discretizado, né? Como apenas F2, apenas no eixo vertical, J para cima. Então, substituindo os valores, temos aqui 2 vezes 3 vezes seno de 50 para aceleração, menos 10 vezes seno de menos 150, que na verdade é o seno de 30, e menos 20 vezes seno de 90, que é 1, que é o próprio menos 20. Então, o meu F3 está aqui como menos 10,4. Esse menos 10,4 significa que ele está na direção J negativo, né? No eixo Y para baixo. Tudo bem? Certo? E aí, como é que fica o nosso vetor? Né? Escrito finalmente, então, F3 ficou F3xi, F3yj, então 12,5 no eixo x positivo, menos 10,4 no eixo x, no eixo y negativo, né? Arredondando os valores, 13i menos 10j. Então tá aqui o meu F3, ó. Certo? X positivo e y negativo na hora que eu estou decompondo as forças. Para a gente ter uma ideia de como a somatória de vetores aqui fecha uma linha poligonal, né? Eu estou basicamente fazendo uma soma aqui dos vetores, né? Então, ó, F1 somado, né? Invertido o sentido. Então, F1 menos aqui invertido. F2 também invertido para baixo. Somado com F3. Eu tenho que ter um vetor soma, né, que é justamente o meu vetor resultante, que está aqui na direção da aceleração. Lembrando aí que no princípio da segunda lei de Newton, né, a minha força resultante está na mesma direção e sentido da aceleração. Então, aqui, a aceleração é o que fecha a linha poligonal. E, basicamente, né, a gente fazendo aí o módulo ângulo, então o módulo é a soma ao quadrado das componentes tirada a raiz, né, fazendo a continha 16 newtons, e o ângulo é o arco tangente da componente vertical dividido pela componente horizontal, dando menos 40. Menos 40 é esse ângulo que está aqui, ó. Menos 40 graus. Então, essa é a nossa análise aí para a segunda lei de Newton. Beleza? Lei de Newton, ação e reação, né? O terceiro princípio da lei de Newton. Então, qual que é a ideia da lei de ação e reação? Quando a gente tem dois corpos que interagem entre si, quando a gente puxa ou empurra um ou outro, cada corpo exerce uma força sobre o outro. Essas forças, elas atuam em corpos diferentes, né? Então, um corpo exerce a força sobre o outro e o outro exerce a força sobre o um. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um livro apoiado numa caixa. Ok? O que vai acontecer aqui? A caixa exerce uma força no livro e o livro exerce uma força na caixa. Né? Então, tem aqui, ó, FLC é a força que a caixa exerce sobre o livro e FCL é a força que o livro exerce sobre a caixa. Né? Lembrando aí que sempre o segundo termo, né, ele está respectivo aí em relação à primeira força. Né? Então, FLC é a força que a caixa faz sobre o livro. E FCL é a força que o livro faz sobre a caixa. Okay? Essas forças, elas têm mesma direção, mesmo módulo, porém em sentidos opostos. Né? Então, essa é a nossa ideia aí de ação e reação. Você percebe isso quando você, por exemplo, apoia a sua mão sobre uma parede, né? Ou bate o seu dedinho do pé na quina da mesa. Nossa, um negócio que dói pra caramba, né? Então, é justamente aí a força de ação e reação atuando. Então, a gente tem aí, né, se fosse dois corpos aqui, ó,
1 e 2, né? Então, F2, 1, a força que o corpo 2 faz no corpo 1, e F1, 2, a força que o corpo 1 faz no corpo 2. Elas são iguais em módulo, né? Em intensidade. Vetorialmente, elas possuem a mesma direção e estão em sentidos opostos. O enunciado dessa lei diz para a gente que toda força de ação corresponde a uma força de reação de igual intensidade, mesma direção, mas que atua no sentido oposto. Né? A gente tem aí, vou mostrar um gifzinho para vocês aqui agora, né, de como a nossa lei de ação e reação realmente funciona. Né? Ó, vamos lá, chegar no nosso slide de GIF. Estou no PDF, ele não funciona, né? Então, você está vendo aqui, ó, o cara joga uma garrafa de champanhe, ela volta exatamente nele, né? Então, tá aí a famosa ação e reação sendo atuando aí no nosso dia a dia. Beleza? Vamos voltar para a nossa apresentação. E um exemplo, né? Tá aí quando você chuta uma bola, né? Você, às vezes, quando você dá aquela bica bem servida, né? De dedão ali, bem dado na bola, aquela bica de raiva, né? O dedo fica doendo, né? Por quê? Porque toda a força que você colocou no seu pé, né? Volta para você na hora que você está interagindo na bola, né? Então, a força da bola no pé, certo? É igual à força que o pé faz na bola, né? Então, elas estão aí na mesma direção, sentidos opostos com mesma intensidade. Um outro exemplo aí, né? Então, por exemplo, quando eu tenho forças da gravidade e forças de reação, né? Eu tenho que sempre estar considerando objetos diferentes, né? As forças não atuam sobre o mesmo objeto. Então, aqui, ó, olha só, uma maçã em cima de uma mesa, eu tenho a força que a Terra faz na maçã, que é a força da gravidade, e a força que a mesa faz sobre a maçã, que é a minha força normal. Esses pares não são ação e reação. Por quê? Porque eles estão atuando no mesmo objeto. O par ação e reação é esse daqui, ó. A força que a Terra faz sobre a maçã e a força que a maçã faz sobre a Terra. Né? Então, esse é o par ação e reação, porque está aplicando aí em dois objetos diferentes. Então, ou, em outro caso aqui também, né, a força que a maçã faz sobre a mesa e a força que a mesa faz sobre a maçã. Também é um par ação e reação, né, porque eu estou considerando mesa e maçã. Tudo bem? Então, se eu removo a mesa, né, a força sobre a maçã está aqui, terra, maçã, e maçã sobre a terra está aqui. Então, esse aqui continua sendo aí um par ação e reação. Ele tem que estar atuando em dois corpos diferentes. Nossa, professor, complicado esse negócio de maçã, né? Eu sabia esse com laranjas, não é verdade? Então, vamos ver com laranjas aqui também, não é verdade? Olha só. Então, se eu tenho uma laranja numa mesa em cima da terra, certo? Ó, as forças laranja mesa e força laranja terra não são par ação e reação. Elas estão sendo aplicadas aí no mesmo objeto. Já a força laranja terra, terra laranja, esse sim é um par ação e reação, que considera aí a nossa terceira lei, e a força mesa laranja e laranja mesa também é um par ação e reação. Então, para quem não entende com maçãs, a gente muda para laranjas aí também. O mesmo vale para um jovem pedreiro aqui puxando um bloco, né, com uma força, né? Então, tenho aqui, ó, a força que a corda faz no pedreiro e a força que o pedreiro faz na corda, né? Isso é um par ação e reação. A força que o bloco faz na corda e a força que a corda faz no bloco. Isso é um par ação e reação. Já se eu pegar a força que o bloco faz na corda e a força que o pedreiro faz na corda, não é par ação e reação, porque eu estou aí com três objetos distintos, né? Bloco, corda e pedreiro. A mesma coisa vale se eu tenho aqui corda no bloco e pedreiro na corda. Também não são par ação e reação, porque elas estão aí em três objetos distintos e não são necessariamente iguais. Vamos fazer um exemplozinho, né? Aqui só complementando aqui o exemplo do pedreiro. Vamos fazer um exercício. Então, a gente tem aqui, ó, dois corpos, né? Corpo A e corpo B, e eu tenho uma força aplicada aqui, essa força está aplicada apenas no corpo A. Então, essa força AP, que é a força aplicada de módulo 20 newtons, aplicada no corpo A de massa 4 newtons, que empurra um bloco B de massa 6 newtons. Esses blocos vão deslizar numa superfície sem atrito ao longo do eixo X. Duas perguntas: qual são a aceleração dos blocos e qual é a força horizontal FBA exercida pelo bloco A sobre o bloco B, que é justamente aí o nosso parzinho ação e reação. Então, basicamente aqui, ó, a gente tem o seguinte:
a força aplicada, né, ela vai produzir aceleração no conjunto de blocos, né, uma vez que eles estão juntos aqui, unidos. Essa força vai gerar aqui um par, né, ó, FAB, que é a força que o bloco B faz no bloco A, e FBA, que é a força que o bloco A faz no corpo B. Né? Então, eu tenho esse parzinho aqui, ó, ação e reação, FAB, FBA. Como os dois blocos se movem como se fosse apenas um, eu posso considerar a minha aplicação de segunda lei de Newton da seguinte maneira, né? Então, a força aplicada é a soma das massas dos blocos vezes a aceleração. Então, como eu conheço as massas e eu conheço o módulo da força aplicada, 20 dividido por 4 vezes 6, que dá 20 sobre 10, eu consigo encontrar a aceleração que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Com isso, aí agora eu discretizo por bloco. Né? Então, aqui no corpo B, a única força que atua no corpo B sozinho é a força FBA. Então, eu pego FBA e igualo a massa de B vezes a aceleração, uma vez que a aceleração é a mesma para o conjunto inteiro. Então, fica 6 quilos vezes 2, que é igual a 12 newtons. Se eu quiser estar encontrando quanto vale o FAB, eu posso estar fazendo a mesma coisa, né? Isso aqui, então, fica a força aplicada menos FAB é igual a massa de A vezes a aceleração. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, 20, né? Menos FAB é igual a massa de A, que vale 4, vezes a aceleração, que vale 2. Né? Então, 20 igual a menos FA, 4 vezes 2 dá 8. Né? Então, o meu FAB, ele está valendo aí menos 12 newtons, né? Justamente aí no sentido oposto, né? Com o mesmo módulo, e chapéu aqui no caso, né? Sentido oposto com o mesmo módulo que a gente achou aqui, valendo 12. Então, está valendo aí a lei de ação e reação de Newton, a terceira lei. E por último, só o nosso resuminho, né, das 3 leis fundamentais aí. Então, a lei da inércia, a lei do equilíbrio, diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento uniforme. A equação que rege a primeira lei de Newton é a somatória das forças igual a zero, não há movimento ou há movimento com velocidade constante. Já na segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, a gente tem que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa vezes a aceleração por ele adquirida. Então, a força resultante é massa vezes aceleração, aonde a resultante está na mesma direção e sentido da aceleração. E a terceira lei, ação e reação, diz para a gente que toda força de ação corresponde a uma força de reação de igual intensidade, mesma direção, mas que atua no sentido oposto. Né? Então, em módulo, as forças são iguais, F12 igual a F21, e vetorialmente elas são aí no sentido oposto. Né? F12 é igual a menos F21. Beleza? Maravilha, jovens! Então, ficamos por aqui nessa aula aí de leis de Newton, e na próxima aula vamos fazer exemplos de como resolver exercícios de aplicação prática. Valeu, um abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau!